Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa do Teu nome e queremos trazer diante de Ti o nosso coração e esvaziá-lo de tudo que não é energia que foi gerada pelo amor, tudo que não tenha sido energia produzida pela fé, tudo que não tenha sido energia produzida em nós e girando em nós, que não tenha sido embalada no berço da bondade e da misericórdia. Eu quero pedir que o coração de todos nós seja liberto, livre, aliviado, porque Tu és manso e humilde de coração, e assim todos nós encontremos descanso para as nossas almas. E vem e ministra o ensino do Evangelho, que seja Tua palavra para o coração de muitos aqui e de muitos além daqui, nos vendo agora mesmo, em centenas e centenas de outros lugares. Por favor, derrama a Tua graça sobre todos nós e sobre mim, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, gente boa de Deus. Boa noite. Antes de qualquer coisa hoje, eu sou esquecido, se eu deixo para o final, dança. O Edivaldo me trouxe ontem aqui esse novo livro meu chamado Apocalipse das Igrejas. Ele é fruto de 8 palestras que eu fiz há uns 3 anos atrás, a última vez, porque a primeira vez foi ainda há muitos anos, há uns 30 anos atrás. Eu fiz uma série de palestras no curso dos 30 anos de mensagens nas 7 igrejas do Apocalipse. E essa aqui foi a última vez, foi gravada, transcrita, corrigida pela Dorinha e publicado pela Aba Press, mas vocês encontram, infelizmente, não aqui nem agora, porque casa de ferreiro o espeto é de pau. E no caminho da graça não é nem de pau, é assim de pena. Mas domingo lá no La Salle, quem quiser pode encontrar. Eu esqueço que é meu, na certeza de que meu não é, porque de fato é palavra de Deus. Você leia e julgue por você mesmo se é minha palavra ou se é palavra do Evangelho que você encontra aqui. Então, quem desejar adquirir aqui, o pessoal que está vendo de longe pode pegar lá no meu site, na loja do site, o Edivaldo manda entregar em casa. Tá tudo bem com todo mundo? Tranquilos? Todos me ouvindo bem aí atrás? Então, tudo bom. Vamos ler em Lucas, no capítulo 9, ainda pela última vez, eu prometo. E depois a gente volta para Mateus. Vamos ler a trilogia dessas tentações que decorreram do surto da glória no coração de João, de Tiago, de Pedro, dos apóstolos. Eles encontraram genuinamente coisas genuínas. Eles provaram e inegavelmente coisas inegáveis. Eles tinham conhecido e recebido revelação verdadeira e inquestionável daquilo que é essencial. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles tinham visto a transfiguração, uma avant-première do reino de Deus. A voz que eles tinham ouvido do céu, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo a ele ouvir", era do Pai mesmo, não era uma falsificação. A nuvem luminosa não era artificial.
Os demônios que eles encontraram embaixo no sopé do monte eram verdadeiros. As revelações particulares que Jesus deu a eles eram não só sinceras, mas completamente reais. Todas elas se cumpriram. De modo que eles eram pessoas que estavam experimentando as realidades do reino de Deus, os poderes do mundo por vir, provando a graça de Deus no cotidiano, e o que eles provavam não era fajutice, era absolutamente genuíno, verdadeiro, sincero, intenso e autêntico. No entanto, apesar disso, eles surtaram. Porque, pela 10ª vez eu digo, não existe ambiente, por mais perfeito que seja, nem ensino, por mais verdadeiro que seja, nem companhia, por mais divina que seja, que traga por si só e em si mesmo a prevenção do surto. O surto cabe a mim dominar. É a palavra de Deus a Caim. O pecado jaz à porta, Caim. O surto está aí, batendo a tua porta. Domina-o, como diz o hebraico. Nossa tradução portuguesa é muito poética. A ti cumpre dominá-lo. No hebraico é: ele bate a porta, domina-o. Porque Lúcifer, já vimos, não lhe faltou ambiente favorável. Não havia uma serpente para aquele que se tornou a serpente. Não havia um impedimento para aquele que se transformou no manipulador do mandamento. Não tinha havido para ele relatividade alguma. Ele era o sinete da perfeição. E surtou no ambiente da perfeição. Ora, Pedro, Tiago e João não eram querubins da guarda, eram apenas Boanerges, trovejadores, num mundo caído, ambíguo, carregando eles próprios uma natureza ambígua e ambivalente, cercados por homens ambíguos e ambivalentes, e sendo capazes de ambiguidades, de ambivalências, capazes da declaração "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", para logo depois surtarem numa cogitação particular que os fez ouvir arreda Satanás, no caso específico de Pedro. Então, feita essa introduçãozinha para aquilo que a gente vem tratando detalhadamente há um ano aqui entre nós, numa sequência que não começou agora, para quem está vindo a primeira vez, é uma sequência de um ano praticamente. Isto posto, vamos ler essa trilogia dos surtos da glória. Nós já estamos há 3 meses nessa trilogia. Ficamos 1 mês e meio na primeira declaração: quem porventura entre nós é o maior? Ficamos um outro mês na segunda: Senhor, vimos alguns que expeliam demônios em teu nome, mas porque não seguem conosco, nós lhes proibimos, ou lhe proibimos. Que é quando se diz, já que entre nós não há um melhor, é porque nós somos os melhores. E aí essa é a nossa 4ª ou 5ª reunião em torno desse terceiro tema dessa trilogia do surto. Vamos ler, portanto, os 3, que aí leremos aquele que hoje nos interessa. Lucas, capítulo 9, do verso 46 em diante. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre,
vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós outros. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia Jesus ser assunto ao céu, manifestou ele no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, onde ele morreria, e acerca do que ele vinha profetizando intensamente. E por isso enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para prepararem pousada para Jesus, porque supunham que Jesus iria desejar dormir ali. Mas os samaritanos não receberam a Jesus, porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente ia para Jerusalém, queria ir para Jerusalém, por isso eles deixaram-no passar. Vendo isto, Tiago e João, que estavam furiosos, porque tinham chegado para preparar as coisas e o que eles prepararam não foi utilizado, e eles já vinham sofrendo daquela síndrome de conosco, sobre a qual a gente já falou intensamente nas nossas reuniões anteriores, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, é uma repreensão, é intenso, é olho no olho, é o sol da justiça queimando os Boanerges, os filhotes do trovão. Vós não sabeis de que espírito sois. Isso é uma paulada vindo de Jesus que eu não queria ouvir. E já ouvi várias vezes. Não queria ouvir dele assim olhando nos meus olhos e me dizendo depois de eu andar com ele quase 40 anos pregando o Evangelho, convidando as pessoas para seguirem o Evangelho, ver Jesus olhar para mim e dizer, você não sabe de que espírito você é até hoje. Que foi o que Jesus disse a eles. Vocês viram a transfiguração, vocês viram milagres, vocês já viram tudo, já ouviram tudo. A voz do Pai não lhes é estranha, nem do ponto de vista sensorial. A glória de Deus já lhes foi manifesta. Vocês sabem todos os ensinamentos. Vocês conhecem o mandamento que é amor. O que vocês veem em mim todo dia é o que vocês veem em mim todo dia. Vocês já receberam revelação? Já foram capazes de dizer quem eu sou? Já foram capazes de se arrepender? Têm sido capazes de ouvir repreensões e voltar atrás? No entanto, existe algo mais profundo ainda que parece que não se instalou em vocês, que é espírito. Talvez vocês já tenham a cerebração, a informação de quem eu sou, seja, do que eu digo, do que eu ensino. Vocês já captaram, vocês podem repetir. Vocês podem até dizer quem é e quem não é. Vocês já são capazes de travar discussões a noite inteira com fariseus e com escribas. Vocês já compraram o software, sabem operá-lo. Talvez nesse nível cerebral, vocês sejam já prontos para todas as repetições. Do ponto de vista psicológico, vocês alternam amores e dúvidas
euforias e depressividades, alegrias da revelação com surtos de carência que deseja afirmação. Mas na dimensão do espírito, que é onde as coisas se instalam para sempre, que é onde elas fazem ninho para não saírem nem quando você está em coma, nem quando você fica esclerosado, nem quando você sofre de Alzheimer, nem quando você tem síndrome de Down, nem quando você nasceu com deficiências mentais, porque o espírito, para ser atingido, não precisa de cerebrações excepcionais, não necessita de psicologismos e nem de complexidades emocionais. É por isso que nas crianças ele entra direto, assim como no louco muitas vezes, ou no deficiente mental, como o profeta Isaías já previra e já profetizara, dizendo, em nome do Senhor, que este caminho, que seria chamado caminho santo, nele até o louco poderia andar. Até aquele em quem faltasse a sobriedade das inteligências contínuas, até esse poderia nele caminhar. Então, não faltou a esses homens exposição a nada que não fosse absolutamente chocante. A essa altura do campeonato, eles já tinham histórias para contar mais impressionantes do que qualquer outro ser humano da Terra. Já tinham tido emoções que quase ninguém tinha experimentado. Mas Jesus olha para eles e diz, vós não sabeis de que espírito sois. Saber de que espírito nós somos é tornarmos-nos o espírito que nós somos. Nós nunca sabemos o espírito de Jesus em nós enquanto o espírito de Jesus não está em nós. Agora, o Espírito de Jesus pode estar em nós e a gente ainda recair naquela categoria que Paulo disse e designou como sendo de carnais. O Espírito estava neles, mas num estado fetal. E nós somos chamados para deixarmos, e não só deixarmos, para ajudarmos e a desenvolvermos Cristo em nós, o Espírito em nós, a salvação em nós. Desse estado de semente, usando a primeira linguagem de Jesus, o sêmen jogado no chão da terra da alma, para a declaração de Paulo, Cristo formado em nós, estado de concepção, de formação, estado fetal. E Paulo diz, eu sofro até que ele esteja todo formado em vós, que ele vire de feto em ente pronto a nascer. E Paulo disse, eu não consegui ainda parir vocês, porque vocês são retardados, não querem sair dos estados primitivos da gestação. E eu quero pari-los. Eu os gerei em Cristo, mas parece que botei para fora um feto que não quer crescer. E a vocação, diz Paulo, é para que todos nós, homens e mulheres, nos tornemos segundo a imagem de Jesus, ou seja, nos tornemos conforme a imagem do varão perfeito, segundo a varonilidade do Filho do Homem. Segundo a varonilidade de Jesus. Segundo a estatura, essa é a referência daquilo que Deus quer formar em nós.
Esse é o espírito do ser que ele deseja instalar em mim. Agora, existem estágios tão primitivos da nossa relação com o Espírito de Deus que, por mais que a gente tenha informações na mente ou emoções na alma, a gente ainda não discerniu de fato qual é o nosso lado radical e visceral na vida, de que espírito nós somos. A gente claudica demais. Os nossos egos são gigantescos, imensos. Tudo que a gente assistiu na trilogia do surto, nos 3 meses anteriores, falou sobre esse narcisismo deles, dos que viram a transfiguração, nós falamos exaustivamente disso. Falou das síndromes esotéricas de informação de intimidade, que são síndromes de poder, eu sei, eles não sabem. Falamos de como os complexos de inferioridade trabalhavam simultaneamente aos narcisismos que se exacerbavam, porque uns viam a transfiguração, outros tiveram que lidar com demônios uma noite inteira mal-sucedidamente. Como os egos se conflituaram, como os si mesmos, as personas, cresceram e nós ficamos meses ali na tenda vendo a diferença entre o eu genuinamente formado em Jesus e o si mesmo, que é essa projeção, que é esse alter ego, que é esse holograma, que é essa persona demonstrada para consumo externo, que tem a ver com o papel e o script que a gente que representa, que acaba depois de um tempo se tornando dono de nós, de forma que a gente fica possesso da persona. Tudo isso voltou de repente. E os caras surtaram. Rapidinho. É fácil surtar, minha gente. É fácil. É fácil ter a maior revelação. Acabar essa pregação, entrar em casa e fazer a maior maluquice. É fácil surtar. Ninguém deve brincar com a possibilidade do surto. Pedro, Tiago e João e os demais tinham sido expostos a tudo aquilo, e a gente viu aqui 3 exemplos dos surtos mais essenciais e mais danosos, e que são os que mais catapultam e alavancam as tragédias humanas. Que tudo tem a ver com narcisismo. Ou é quem é o maior individualmente, ou quem são os melhores coletivamente, ou quem é que detém o poder divino. Quem é que sabe da agenda de Deus? Quem é que diz quem pode e quem não pode? Quem é que diz, Deus, está na hora do Senhor se aposentar, deixa que eu cuido das tuas coisas na terra? Que é o surto da igreja, como a gente já viu. Nesses 2000 anos, ora, se seguindo a Jesus eles surtaram, imagina seguindo Constantino, para onde não fomos. A que distância estamos do Evangelho? De modo que mais do que nunca a questão que se impõe é esta: nós sabemos de que espírito nós somos? Essa semana eu respondi uma carta no site de um rapaz muito bem intencionado que dizia o seguinte, que ele se uniu a um grupo que foi fazer uma resistência à Marcha para Jesus, levando uma faixa simples: voltemos ao Evangelho puro, o show tem que parar. E foram ofendidíssimos, porque estavam com essa faixa, foram considerados os baderneiros do evento de milhares de pessoas,
um evento de evangélicos que não suportam uma faixa que diz: voltemos ao evangelho puro e simples. Devia todo mundo dizer amém, 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 amém. Mas o próprio Estevão Hernandes lá de cima avisou: eu disse que haveria confusão. Pelo amor de Deus. Nós sabemos de que espírito nós somos? Aquele povo todo naquela marcha, dizendo: compre camisa, leve essa aqui que é abençoada, renascer até morrer. Sabe de que espírito é? Anunciaram agora na televisão, há pouco antes de eu descer, que o casal Hernandes foi sentenciado no Brasil em razão da sentença americana, pela qual eles ficaram presos lá um período. No Brasil, pela mesma razão, sofreram uma sentença, que seria evasão de divisas. Lá seria tentativa de entrada ilícita de divisas. Então aqui seria uma pena de até 4 anos no máximo. Eles tiveram a benesse de não sofrer nenhuma penalidade de restrição de liberdade. Apenas foram obrigados a prestar serviço comunitário. E aí se manifestaram dizendo que era absurda a decisão do juiz. Ora, Jesus disse que serviço comunitário não é obrigação do judiciário, é o espírito do servo do evangelho. Não tinha que haver uma ordem do juiz dizendo: sirvam à comunidade. Jesus disse: eu vos dei o exemplo, é mandamento, sirvam livres. Aí o juiz diz: olha, a penalidade ao invés da prisão é fazer o que Jesus mandou, vão servir a comunidade. Aí eles dizem: é um absurdo. Tá tudo doido. Tinha que dizer aleluia, é isso que nós fazemos. A gente vive mesmo é para servir a comunidade, se fosse isso que eles fizessem. Se dissessem isso a Gandhi, imaginem Gandhi, o governo inglês na Índia dizendo: a sua penalidade será servir a comunidade. Ele iria rir e dizer: muito obrigado, eles estão voltando para onde eu moro. Que é só o que eu faço, é servir a comunidade. Gandhi sabia muito mais de que espírito era e parecia com o de Jesus do que esse pessoal que diz: olha, para a cadeia vocês não vão, mas vão servir a comunidade. Eles dizem: que absurdo. Por quê, hein? Porque o espírito é o do trono, não é o do serviço. O espírito não é que o fogo de Deus, do amor de Deus, venha como um Pentecoste sobre todos. É o ódio que pergunta: queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Nós estamos assistindo aqui em Brasília uma demonstração essa semana de tudo que eu venho ensinando esse ano inteiro sobre o que não é ser discípulo, em contraposição ao que é ser discípulo. Ao mesmo tempo em que é uma corroboração dramática da afirmação que a gente vem fazendo de que esse tipo de poder político, o indivíduo só tem que entrar nele se ele ouvir a voz de Deus, dizendo: vai, meu filho. Porque quem procura de moto próprio está procurando confusão. Se Deus não disser a você: vá, porque essa é a sua missão lá na cova dos leões, se for o caso, a gente entra até na porta do inferno. Agora, de moto próprio, em geral, é por vaidade, por reputação, por importância, por achar que é mais inteligente que os outros, por querer marcar um nome na história, por achar que já fez mais bem à comunidade do que aqueles que estão lá, que é mais conhecido do que os que estão lá, ou porque tem um contingente enorme de pessoas que é muito maior do que aquele que muitas outras pessoas lá representam. Se for só por essas razões, não vá não. É melhor ir ali numa dessas companhias de turismo e procurar fazer turismo na faixa de Gaza. É menos perigoso do que ir de moto própria, assim, de gaiato, para o meio desse negócio. Aí o que você vê? Todos são discípulos de Constantino, não estão sofrendo nem do surto de Tiago e de João. É um surto muito posterior de complexismos incuráveis.
não tiveram a experiência da transfiguração, não tiveram nada do que esses aqui tiveram e ainda que tendo a si mesmos surtaram. Só tiveram a experiência da religião, da purpurina, do gospel, do ano de Elias que não cai fogo, só cai porcaria. Enfim, de tudo isso. Viciados nessa doença e vão para lá. O que acontece? O cara recebe uma propina. Aí diz, vamos orar. Primeiro sacode assim a mão. Vamos orar. Aí bota a mão ali. E um deles tem o nome de Prudente. Coitado, o nome Prudente. Aí vai, aí fica ali, Senhor, nós somos falhos e imperfeitos, mas obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo bem. Aí, bom, purificou de todo bem, só ficou o bagulho mesmo aqui, né? Foi o que ficou. Aí vai, aí agradece a Deus pelo instrumento que o Durval é, abençoando a vida deles, dando a eles os instrumentos e os recursos para vencerem os inimigos deles, para terem soberania nesta cidade. Vocês sabem de que espírito vocês são? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus disse que o é sim, sim, ou não, não, que disso passar vem do maligno. Todo mundo queria ver Jesus, Jesus não se apresentou a nenhuma dessas pessoas, quem quis correu atrás. O tempo todo ele dizia a eles, entre vós não é assim. Entre os reis da terra é assim, mas entre vós não é assim. Entre as autoridades deste mundo é assim, mas entre vós não é assim. O que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Entre vós não é assim, entre vós não é assim. Não é assim. Mas nós esquecemos de que espírito somos há muito tempo atrás. O que sobrou em nós, que a gente batizou, crismou, fez profissão de fé, ritualizou, entupiu de ceia, de culto e de festivais gospel, não é o espírito de Jesus. É o espírito de um paganismo perverso, que se recebe uma ordem para servir, diz que é um absurdo, que é capaz de pedir a graça de Deus ungindo a corrupção, para poder fazê-los poderosos para vencer os inimigos, que são outros corruptos, corrupto contra corrupto. A gente sabe de que espírito a gente é. Pense não nessas macro situações que envolvem dinheiro na meia e na cueca, ou na calcinha por enquanto não chegou. Mas por pouco não chegou lá, é que a mala era grande, da única senhora que pegou assim ao vivo e a cores, né? Então, agora a gente não sabe se tem gente aí com mods dessa altura, andando assim, né, pra casa. Oh, que eu tô feliz da vida. O que é o comfort? Tô aqui. Mas homem anda de perna aberta mesmo, então vai assim, com a cueca cheia. O cara dá um chute na canela do Prudente, ele não sente nada. O sujeito diz, rapaz, você não está sentindo nada? Não, eu estou treinando Muay Thai. A canela tá dura, meu irmão, caneleira. Mas, pois bem, esqueça as macro situações, pense nas micro situações, naquelas que são suas. Nos seus surtos de poder. A gente viu outro dia como essas coisas geraram entre nós não só o espírito de seita, mas teologias diversas. Teologia da prosperidade. Nasce desse espírito. Queres que façamos descer fogo do céu, da ordem. E o Senhor, fala que eu te escuto e eu mando fazer. Aí o segundo passo já não é nem Senhor tu queres, é eu ordeno, eu decreto, eu declaro, eu abençoo, eu faço, eu proíbo.
Aí o próximo passo é determinar quem é que tem que receber fogo na cabeça e quem é que não tem que receber fogo na cabeça. Quem recebe fogo na cabeça é todo mundo que não anda conosco. Quem anda conosco pode ficar pior que o diabo, porque se anda conosco tem cobertura e tem unção. Aleluia. E aí a gente chama isso de igreja, chama essa corja de irmãos e faz a mesma coisa que o deputado fez. Invoca o sangue de Jesus para santificar a porcaria. Que é o que a gente faz, a gente se reúne o tempo todo pedindo para Deus santificar a porcaria. Senhor, santifica a porcaria. E é uma sem-vergonhice extraordinária. Ainda mencionaram a palavra graça lá. Aquilo ali não é graça. O que ele tinha que ter dito é: Senhor, obrigado pelo KY, que é aquele lubrificante para facilitar a vida. A antiga vaselina se aposentou. Surgiu o KY. Obrigado pelo KY. Não é a unção de nada, não. É obrigado porque, segundo nós, a nossa causa é mais importante do que a verdade. Então nós somos o centro do mundo. Essas coisas são pecaminosas para os outros. Por isso é que eles disseram que se elegeram. Foi para combater isso aí nos outros. Nos outros. Eles são os reis da ética para os outros. Mas são tão superiores que mesmo botando a propina no bolso, ainda saem com ar de superioridade sacerdotal. Vamos abençoar o coitado do cara que dá o dinheiro. Como se a posição deles fosse mais superior. E a deles é ainda mais superior do que a dos pobres 8 coitados que recebem, porque a deles é de gente que conhece a Jesus, em cujas mãos o dinheiro terá uma melhor finalidade. Os panetones não serão envenenados na nossa mão. Como um governador do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, me falou assim, descaradamente, crente, segundo ele: rapaz, acabei de impedir que 5.600.000, naquele tempo havia paridade entre o real e o dólar, deixassem de ir para um esquema de distribuição de dinheiro na Alerj, na Assembleia Legislativa, e agora esse negócio todo está na minha mão. Não é uma bênção? Porque agora eu vou poder distribuir para os pastores todos esse dinheiro, e o dinheiro todo vai ficar abençoado, graças a Deus. E uma filha dele ainda estava conosco à mesa, ele e a filha, eu perplexo. E ele olhava assim para a garota e dizia: viu minha filha, na mão do seu pai esse dinheiro vai virar um dinheiro abençoado, porque eu vou dar para os pastores. Nada, os pastores eram os cabos eleitorais dele, era em cima dos pastores que ele montava o esquemaço todo, como depois veio a ser revelado. Mas é o mesmo espírito. Quando a gente começa a querer saber quem é o maior, o surto se instala. Aí depois a gente cai na disfarçatez e na hipocrisia e diz: não precisa definir quem é o maior, nós somos os melhores do que todos. A gente diz quem é, quem não é, a gente diz quem pode, quem não pode, da nossa boca procede o que seja e o que não seja. Aí depois o surto vai mais adiante e a gente começa a achar que tem poderes sobre a vida e sobre a morte. Que o que na vida dos outros é um horror, nas nossas mãos é santificado. Se João ouvisse dizer que alguém tinha feito descer fogo do céu sobre os samaritanos, ele ia vir correndo para Jesus e dizer: Senhor, um absurdo aconteceu na Samaria. Um homem que não segue conosco fez descer fogo do céu sobre os samaritanos para os consumir, e os consumiu. No mínimo seria isso. Se ele estivesse num dia bom, com poucas trovoadas, naquele dia, já que ele era Boanerges, filho do trovão, se fosse um dia manso,
Ele ia dizer, Jesus, que absurdo. Um cara só pode ser um bruxo, só pode ser magia negra, só pode ser o diabo, Jesus. Porque o Senhor já conversou com o samaritano, já pregou para samaritano, nunca tratou samaritano mal, só conta a história boa de samaritano, mas um pessoal foi lá e invocou fogo dos céus e consumiu os samaritanos. No entanto, o surto está instalado. E o surto instalado, que diz que nós somos os melhores sobre os homens, é o mesmo que está tão arraigadamente plantado em nós, que relativiza todas as coisas na medida em que faz de nós o absoluto de todas as coisas. O que a igreja não quer reconhecer é que ela virou uma espécie de abominável da desolação sentada no lugar santo. Acha que pode imolar porcos no altar em Jerusalém e ficar por isto mesmo. Ela não quer entender que Deus diz que odeia a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ela não quer entender aquilo que Deus diz ironicamente nos Salmos. Vocês estão pensando que eu sou um de vocês? Vocês estão pensando porque eu não disse nada na hora eu estava concordando? Vocês estão pensando o quê? E é muito fácil e sutil a gente ir virando isso. A igreja acabou virando uma câmara de treinamento disso. Você vai numa reunião de pastores, os caras se odeiam, está todo mundo querendo tomar a cadeira do outro. É cadeira mesmo ali, é secretário, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, presidente, chanceler, sei lá o que, depende da denominação, são essas designações, é uma briga desgraçada. Mas fica todo mundo ali, antes do pau cantar, eles oram. Senhor Jesus, Espírito Santo, ilumina-nos agora. Já fizeram todas as cabalas antes, já tentaram destruir todo mundo e pedem instrução do Espírito Santo. Aí saem no pau, quando acabam, agradecem a Deus, porque o mais forte venceu. E eles dizem que foi o Espírito Santo que prevaleceu. Você chega na comunidade local, em geral. As fofocas são todas contadas nesse mesmo espírito, do queres que façamos fogo do céu para os consumir. Nesse mesmo espírito, da disfarçatez. Precisamos orar imensamente pelo irmão, pela irmã fulana de tal. Eu ouvi dizer que está enfrentando uma crise conjugal. Aliás, é mais do que uma crise conjugal. Tem gente até falando que já passou desse limite, que a fulana pulou a cerca, o fulano é que não sabe, mas se souber, ai meu Deus, já pensou, mais uma família destruída, mais uma vitória do diabo. Vamos orar, amados irmãos, pedindo ao Senhor que os proteja. E enquanto isso, o fogo do céu está caindo, porque quem está falando isso está chamando o fogo do céu para os consumir. Está exercendo a mandinga. Que outro fogo pior do que o da língua, que é tomado em chamas pelo inferno, que é um fogo que o tempo todo os dragões da dependência, não são nem da independência, os dragões da dependência chamejam o dia inteiro entre nós, em nome da fraternidade. Ai, amado irmão, e a labareda que sai. Oh, querida paz do Senhor. É tudo assim. E as orações? Tem gente que chega na tua casa e pede para orar, e eu aconselho, dependendo do espírito que você tiver discernido, não deixe. Não deixe. Eu já disse para muita gente que pediu para orar na minha casa, não. Vocês acreditam nisso? Porque eu não senti um espírito ruim o tempo todo. E o cara pedindo para orar na minha casa, macumbeiro não ora, por que ele vai orar? Para mim é a mesma macumba. Se o espírito for mal, se não for de Jesus, meu amigo, eu não estou querendo papo, você entendeu? Não nesse nível da aproximação espiritual. Em qualquer outro nível eu vou, mas esse em que eu consinta, em que eu chame para comer e um ágape, eu não faço isso não.
Eu vou na casa de qualquer um, entro na casa de qualquer um, vou comer cheeseburger com Fernandinho Beiramar. Todo mundo sabe disso, eu não tenho essa coisa em mim. Agora, para eu chamar para o meu ágape é outra história. É outra, totalmente diferente. Então, o que a gente vai vendo e percebendo é que o surto se instala, e aí quando ele se instala você chega nesse último nível, em que a perversidade vira o seu espírito em nome da piedade. Aí você faz oração, você usa a Bíblia, você profetiza. Vocês não estão acostumados a ver briga de profecia? Em profecia, em igreja de muito profeta? Quem já frequentou aqui igreja de muito profeta sabe que profeta sai no pau em culto público. Se anarquizam em culto público. Quem já frequentou isso aí, pelo amor de Deus. E olha, no Brasil, 80% da população evangélica pertence a esses grupos, onde profetas saem no pau em nome do Espírito Santo, em culto público e em profecia. Um derruba o outro. Em época de eleição, nas Assembleias de Deus no Brasil, eu não sei o que os profetas fazem depois. Porque tem profeta profetizando para tudo que é chapa. Que vem um anjo com uma salva de prata ou de ouro na mão, com aquelas maçãs, os caras não têm nem criatividade, é tudo a mesma coisa, vem e eu vi botando em você, ou então é uma coroa, ou é uma auréola, ou é isso, eu vi você todo resplandecendo de ouro, sempre. Aí você é o cara, parece um sacerdote romano, abrindo as vísceras de um animal, consultando as profecias sibilinas, a mandado do César o imperador. Cada sacerdote de cada lado da peleja dizia que o outro ia vencer, que cada um ia vencer, né? Mas é assim que funciona. Por quem? Porque Jesus está tão longe disso tudo. Já não é nem um mestre a quem a gente informe, como foi aqui o caso. Chegaram ainda perguntando, mestre, quem é? Depois o surto prosseguiu, já informaram, mestre, vimos um homem e o repreendemos e lhe o proibimos. Agora já chega no absurdo de pedir a Jesus para abençoar o assassinato. A raiva, a frustração, a corrupção do espírito de João chegou agora ao absurdo de pedir a Jesus para ungir a raiva dele. Ora, é esse mesmo espírito que faz você orar a oração pelo dinheiro roubado. É esse mesmo espírito que faz a mulher agradecer em casa, a mulher evangélica que está me vendo, aos milhares que me escrevem ali, agradecendo a Jesus por terem conseguido serem amadas por um homem que ficou na dúvida 1 ano se deixava a esposa com 3 filhos para ficar com ela, mas que agora, pela graça de Deus, deixou estar com ela. Aleluia! Não sabe de que espírito é. Se soubesse, não teria nem entrado. Porque quem já entrou sabendo de que espírito é, sabe que nunca deveria ter entrado, porque ali habita a morte. E quem lhes fala sabe o que fala. Ali habita a morte. Mas é fácil esquecer de que espírito a gente é. É fácil. É fácil, numa partição de herança, de filhos todos cristãos, você esquecer de que espírito é. Aí é uma brigalhada horrorosa. O que o pai e a mãe foram está esquecido. Aí é ódio para lá e para cá. E ainda tem hipócritas que são capazes de fazer esse inventário de invenções odientas com uma oração antes e depois, dependendo do grupo, da família cristã que se reunir para isto. Porque não sabem de que espírito são. Eu passo o dia ouvindo história de crente para todo lado e fico olhando e me perguntando, meu Deus, esse pessoal não entendeu nada, às vezes nada do evangelho. Porque o só ter essa questão já é vergonha absoluta. Você já deveria ter ficado para trás.
Ficar lá na paganidade das nossas memórias ilustrativas apenas. Mas não presente com essa pulsão ininterrupta dentro de nós, porque a gente não sabe de que espírito nós somos. Infelizmente, meus irmãos e irmãs amados, nós ficamos muito mais possuídos de religião do que do Espírito Santo. Muito mais possuídos do cristianismo do que do Evangelho. Muito mais possuídos de teologias e doutrinas do que de Jesus. Muito mais memorizadores da Bíblia do que gente comprometida com a palavra. Muito mais gente da igreja e que sonha com a vitória do cristianismo na sociedade e no mundo, do que gente que já entendeu que o único lugar onde o reino de Deus pode se instalar é no meu coração e no coração de cada outro humano igual a mim. Nesta terra e neste mundo, porque o reino de Jesus não é deste mundo. A gente não sabe de que espírito a gente é. Hoje, anteontem, ontem e hoje, vocês me viram no Papo de Graça, quem me viu, discutindo essa questão aqui do GDF. Podem até pensar que eu estou assim, com o espírito exacerbado a esse respeito. Não estou, nem um pouco. Ontem, por exemplo, eu mandei um recado intenso de dedo na lente para o Paulo Otávio. Mas eu digo a ele, ao Arruda, a todo mundo, como eu diria ao ladrão na cruz. Meu irmão, hoje mesmo tu estarás comigo e com Jesus no paraíso, se houver arrependimento. Agora, a cruz, mano, a gente segura a onda, né? Jesus não. Tinha um ladrão dizendo, salva a ti mesmo e a nós também. E tinha um outro dizendo, para com isso, rapaz. Nós estamos cumprindo o que os nossos atos merecem. O sujeito tem que ser homem para dizer, bom, isso eu fiz, com isso eu vivo. Agora, quem diz, isso eu fiz, com isso eu vivo, a esse Deus já perdoou. Quem tem a verdade dessa declaração já caiu de joelho na graça. Pelo amor de Deus, eu me enxergo, eu me lembro de mim. E aqui não tem nenhuma relação de quantificação, estilo, graças a Deus, Senhor, eu não era como... Eu nunca vivi nem um dia da minha vida 0,1 de qualquer corrupção deles, que seria a oração do fariseu contra o publicano, e não é a minha. Eu só lhes digo, eu me lembro de mim, todo dia. De mim ontem, de mim hoje, quero me lembrar de mim amanhã. No dia que eu me esquecer de mim, eu estou perdido, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador quando eu estou pecando, eu sou um pecador quando eu penso que não estou pecando, eu sou um pecador até quando eu não estou pecando. Eu sou. Simples assim. Faço parte desse grupo dos igualmente carecem da glória de Deus. Todos. Então, em relação a eles e a todos, meu Deus, eu passei parte e tempo importante da minha vida adulta visitando presídios, dentre eles Bangu 1, 2 vezes por semana. Existe em mim algum preconceito de alguma natureza em qualquer direção? De modo algum. O que eu tenho falado esses dias carrega a isenção daquele que quer dizer: eu sei que neste mundo nós somos sal da terra e luz do mundo, e não é possível, diante de uma situação dessa, não ter a voz profética que diz que isto não é concebível, nem admissível, nem aceitável, nem tolerável, e que não deve ser jamais. Isso eu digo até revirando na tumba, não sei não dizer, está dentro de mim até o talo. Agora, para qualquer um deles, meu coração é pura misericórdia. Se um Paulo Otávio me ligasse agora ali dizendo, olha, me socorre que hoje é o dia da minha morte, eu ia passar a noite de joelho do lado dele. Não arranjando um esquema para ver se amanhã ele sairia ileso dessa situação. Dessa situação, eu não sei se é bom para ninguém sair ileso. Talvez a graça de Deus queira que todo mundo apanhe mesmo nessa história, porque o amor de Deus disciplina. Pode ser que seja a salvação desses caras.
Eu sei o bem que a vara de Deus já causou na minha vida. E eu levo isso a sério. Deus é soberano mesmo. Agora, isso não tem nada a ver com a minha possibilidade de ternura, amor, envolvimento, acolhimento, visitação, abraço, perdão humano sincero e certeza de que a graça de Deus pode operar. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso aqui tem a ver com César. O Evangelho tem a ver com Deus. Dai a César, nesse caso, o que é de César. E se eles tiverem bom senso, deem a Deus um coração arrependido enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto é hora. Então, saber de que espírito você é não significa fazer de você um ser passivo na vida, ao contrário. Se Paulo tivesse sido um ser passivo, o Evangelho não teria chegado até onde chegou. Às vezes você tem que botar o pé e não arredar. Tem horas que você tem que gritar mesmo. Tem horas que você tem que rasgar as vestes. Mas são as minhas, não são as dos outros. E o desejo nunca é de os consumir. Só para concluir. Essa palavra, Senhor, Tu queres que desçamos fogo dos céus para os consumir, me assusta. É pior do que o inferno. É o lago de fogo, é a inexistência, é o nothingness. Senhor, o Senhor quer que a gente os coloque na nadeza, no nada vezes nada. Que eles sejam extintos, é extinção dos samaritanos. Agora olha aqui para mim, vocês aqui, você aí, em qualquer lugar. Imagine quantas vezes na vida, honesta e sinceramente, você já não desejou, diante de Deus ou de você mesmo, que certas pessoas fossem extintas da vida. Extintas. Vai me dizer que isso nunca passou pelo seu coração? Nem uma vezinha? Nem duas vezinhas? Se olhar para um cara, não precisa ser o teu pai nem a tua mãe, nem o teu ex-namorado, nem o teu ex-marido, que não paga pensão, safado. Mas às vezes são personagens da vida. Quem nunca pensou num Hitler e se perguntou, meu Deus, por que tu deixaste esse cara nascer? Você é o único indivíduo para quem parece que na história do século XX é unanimidade moral no planeta que quem tivesse a chance de tê-lo matado deveria tê-lo morto. É um consenso da ética planetária, é o Hitler. É ou não é? De que ele deveria ser consumido, extinto. Agora pense, não é preciso ir muito longe. A quantidade de gente que se a gente pudesse fazer desaparecer, a gente faria desaparecer. Se não da existência, pelo menos do mapa da nossa vida para todo sempre, amém, sem chance de retorno. Se desse para jogar para um mundo paralelo, a gente jogaria. Nem fantasmagoria a gente gostaria que eles se tornassem, que era para não virarem assombração de vez em quando. Consumir. Você quer saber de que espírito você é? Pergunte a você mesmo. O que é que você gostaria de consertar na criação de Deus ou no mundo? Tem coisas nesse mundo para serem consertadas e que devem ser consertadas por mim. Agora, se a minha resposta ao conserto, ao que deve ser consertado na Terra, implicar em eu dizer essas pessoas, este grupo, esta tribo, esta religião, este pensamento, este pensador deveria inexistir. Se eu pudesse, esse cara sumiria, desapareceria. Se eu digo isso,
o meu espírito já não é o de Jesus. Porque Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, e sim para salvá-las. Todas as almas humanas. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas sim que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno, tem gente que chegou a conhecimentos mínimos, menores, outros maiores, médios. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que é Jesus em quem estão depositados todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Agora olha aqui para terminar. Eu queria que você fosse para casa, que você fizesse uma listinha. Tente fazer uma lista mental dos seus pensamentos, sentimentos, desejos, caprichos, vontades, orações secretas. Sério mesmo. Rasgue, queime depois. Que você pode se assombrar. E faça retroativo. Retroaja até onde a sua memória conseguir. Vá vendo se você melhorou ou piorou no curso desse processo. Se quando você era bem novinho, você era muito mais tolerante, inclusivo, misericordioso, generoso, perdoador, sincero, esperançoso no bem em relação ao próximo, do que você é hoje. Mas faça essa lista. O que você já desejou? Quem que eu já quis que morresse? Às vezes a gente leva um susto. Olha, o que eu ouço de mulheres que me dizem chorando, e às vezes elas sabem que eu dou razão humana a elas. Depois eu digo, tá tudo errado, viu? Mas deixa eu me solidarizar com você, porque esse cabra mesmo, esse teu marido, só dando vontade que ele morra mesmo, porque eu vou te dizer que bicho desgraçado. Esse bicho é o diabo. Mas quanta mulher não sente vontade de que o marido morra? Mulher crente especialmente, porque a mulher não crente se divorcia. Ela peca menos, a mulher não crente. Ela diz, eu não aguento mais esse cara, tchau. E vai embora. É melhor do que ficar 50 anos pedindo a Deus que o desgraçado morra todo dia. Cada viagem de avião que ele faz sozinho, ela diz, quem sabe será o dia que eu vou ouvir aquilo. Tan, 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 tan. E será um gol de placa. Tipo Webjet. Ai, tomara que seja pura Oceané. Enfim, qualquer solução tá boa. 40 anos querendo que o bicho vá, ele não vai. Gente ruim não morre. Aí ele fica ali do lado dela. E ela do lado dele. Comendo o pão da miséria, da agonia. Como dizem os pastores evangélicos, estou mentindo ou não estou mentindo, irmãos? Amei ou não amei? É ou não é verdade essa história? Claro que é. Claro que é. O sujeito está ali do lado. A vida inteira. Engolindo isso aí. Querendo que o outro seja consumido. O pastor auxiliar, doido que o velho se jubile logo, ou tenha ou tenha um derrame antes de alcançar os 70 na denominação presbiteriana. Na Assembleia de Deus ninguém se jubila. Só se for por assassinato antes da hora, né? Do contrário, vai ficando por aí afora, para não acabar nunca mais. Mas quantos você já não quis ver consumido? Imagina quanta gente nesse Brasil já não me quis ver consumido, quanto evangélico já me amaldiçoou. Vocês estão pensando que se macumba de crente pegasse em mim, eu já tinha secado há muito tempo.
É porque nem de crente, que é a pior que existe, e nem de macumbeiro, de qualquer feiticeiro, em qualquer lugar da terra, pega em mim. Quem habita aqui é o mais valente. E não depende de mim. Ele fez morada aqui e ninguém o arrancará daqui jamais. Ele mora aqui e não tem intenção de sair. É eterno o negócio dele comigo. É um borogodó antes dos tempos eternos. Eu creio nisso para mim, você só não crê para você porque é tolo. Creia que todo mundo vira Paulo de Tarso, na mesma hora. Aquele que me chamou antes de eu haver nascido. Eu me sinto exatamente assim. E você pode se saber exatamente assim também. Só depende de quem quer crer. Porque todos estamos nele. E ninguém nasceu no ventrículo superior esquerdo de Deus. Todo mundo nasceu no mesmo ventre do amor e da graça. Então, imagina quanta gente me amaldiçoa todo dia. Nesse segundo que a gente está aqui, vocês já imaginaram? Quantos milhares e milhares, talvez alguns milhõezinhos de cristãos estão falando a meu respeito não bem nesse momento? Se a minha orelha ficasse quente, pelo amor de Deus, eu já tinha virado o pastor Foguinho, qualquer coisa assim, labaredas de fogo, um bicho desse tipo. Pelo amor de Deus, é muito, é o dia inteiro tem gente falando. Assim como tem muita gente orando. Mas eu estou aqui falando dos que têm desejo de que eu me consuma. Aqueles que se chegar a notícia, olha, o Caio morreu ontem, da noite do dia 3 para o dia 4. Foi encontrado de manhã, não apareceu para tomar café. Foram chamá-lo, a porta estava trancada, bateram, arrombaram a porta, ele estava morto. Vai ter um monte de gente chorando de amor, de saudade, de tudo. Vai ter um monte de gente sem saber o que sentir, um misto de coisas. Gente que me ama com a obrigação religiosa de não me querer bem. Uma quantidade enorme, sofrendo um sentimento misto que eu compreendo na alminha deles, com toda a misericórdia todo dia. E um grupo pequeno, mas que vai soltar foguete por dentro, talvez alguns até por fora. Graças a Deus a gente ficou livre desse perturbador de Israel. Eu, no entanto, irei em redemoinhos, em carruagens de fogo, que não foram feitas sob medida para mim, que estão disponíveis a todo aquele que crê, a todo aquele que já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a todo aquele que no reino de Deus já é maior do que João Batista, quanto mais do que Elias. Então, meu irmão, veja se o espírito que deseja extinguir está presente em você. O Espírito de Jesus nunca quer extinguir, sempre quer salvar. Sempre quer que a pior dor se transforme em redenção. Se aconteceu uma dor, que ela seja redentora. Se aconteceu uma vergonha, que ela seja curadora. Por exemplo, quando aconteceu aquele episódio lá com os Hernandes nos Estados Unidos, Deus sabe como eu desejei de todo o coração que aquela coisa gerasse uma revolução neles. Depois fui me entristecendo logo a seguir de ver que eles estavam usando aquilo como marketing da mentira e que nada do evangelho estava sendo produzido ali. Mas eu continuo esperançoso de que um dia ainda vou vê-los, ainda que seja com a cabeça branquinha, mas de joelhos diante de Jesus, com arrependimento sincero, crendo no evangelho simples por qual eles deram de mão na passeata e chamaram de confusão. No meu coração não tem desejo de que ninguém se consuma. Eu quero que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu passei esses dias a tomar algumas determinações que andam meio relaxadas dentro de mim como discípulo de Jesus. Eu quero orar todos os dias pelo Ahmadinejad,
presidente do Irã. Não deve ter quase crente nenhum na terra orando por esse sujeito. Você gostaria de ser meu companheiro de oração orando pelo Ahmadinejad? Pedindo a Jesus para ter misericórdia do Ahmadinejad, para ele não virar uma besta desgraçada que aperte um botão desgraçado que provoque uma guerra miserável na terra. Eu tenho orado pouco pelo Lula. Eu fiquei tão impregnado do Lula que eu tenho orado pouco por ele. Eu orei até nos primeiros 2 anos do governo dele, eu e a Adriana e eu estávamos sempre orando. Aí depois daquele mensalão, meu coração perdeu o ânimo de orar pelo Lula e eu ando assim meio cínico em relação a orar por ele. Tomei o compromisso de voltar a orar pelo Lula todos os dias, todo dia. Orar por aqueles que estão investidos de poder, como manda Paulo. É mais fácil no nosso coração pedir a Deus que eles sejam consumidos do que pedir a Deus que os converta, que os salve, que dê a eles pesadelos tão poderosos que eles saiam correndo apavorados da cama. Pedir a eles que a unção que Deus derramou sobre... Pedir a Deus que a unção que ele derramou sobre Nabucodonosor caia sobre eles, que ainda que cresça a unha e o cara coma grama e surte, mas saia lúcido, escrevendo um édito que diz: há um só Deus na terra. Vós não sabeis de que espírito sois. Às vezes a gente não sabe de que espírito é, nem em relação ao marido, nem ao pai, nem à mãe. Quanta gente não quer ouvir falar no pai, não quer ouvir falar na mãe, não pode ouvir, sente urticária, odeia. Gostaria de não ter sido filho daquele pai, daquela mãe. Fica invejando o pai dos outros, que se pudesse consumiria os seus. Vós não sabeis de que espírito sois. Veja o que você quer consumir e que não é pecado, é apenas capricho, é apenas ideologia, é apenas ódio de alguém, é apenas projeção sua dos seus surtos de soberania, de ter se tornado o melhor, porque agora você é discípulo de Jesus, querendo você mesmo ser o catador de joios no campo de trigo. Esse é o surto de João, é querer ser o catador de joio no campo do trigo. É querer fazer descer fogo do céu para purificar os homens, dizer: essa banda do mundo queima, essa daqui que é minha, deixa. Acaba com esse vizinho, deixa aquele outro. Essa é a macumba, inevitável. Que até mesmo a percepção da glória que não se faça acompanhar do quebrantamento diário que nos faz tomar a cruz, negarmos-nos a nós mesmos e seguirmos só Jesus, sem nenhuma justiça própria e muito menos confiança no nosso próprio juízo, colocando a nossa mente todo dia em dependência diante da palavra, checando se o homem de ontem amanheceu mesmo hoje, porque às vezes eu posso dormir num dia e acordar outro no outro, de modo que cada dia é dia chamado hoje, para em cada dia chamado hoje eu esquecer tudo de bom que eu fui ontem, submeter-me outra vez, tudo outra vez, no único dia que existe para mim diante de Deus, que é esse dia chamado hoje. Hoje. É nesse dia, todo dia, que eu tenho que perguntar a mim mesmo: Jesus, será que o meu espírito continua a ser o teu espírito? Será que esse meu ânimo é um ânimo que tem a ver com o teu ânimo, ou é o ânimo da minha vaidade, da minha doença, do meu capricho, dos meus sensos estéticos, das minhas predileções, dos meus surtos de vaidade, dos meus narcisismos, dos meus ódios gratuitos, das minhas antipatias, das minhas doenças de ser, e que eu batizei, ungi, piedei-as, para que elas pudessem se transformar nessa oração que abençoa a morte, o roubo, a corrupção,
até mesmo o meu desejo de que as pessoas sejam consumidas sem que eu sinta maiores transtornos na consciência que já nem existe, porque já se cauterizou? É hora dessa pergunta em todos nós, para ver o que restou do Espírito de Cristo em nós. Porque se nós não nos enchermos de Jesus de novo e do Evangelho todo outra vez, a tendência de todo crente que se enche de informação do Evangelho, de religião, mas não vive quebrantado todo dia, submetendo a consciência e o pensamento outra vez ao Evangelho, se arrependendo todo dia, renovando a mente todo dia, não se conformando com este século todo dia, buscando ajustamento do coração em Jesus todo dia, a harmonia do ser com o Evangelho todo dia, sem confiar no próprio prumo em dia nenhum, somente assim é que eu vou poder, dia a dia, seguir a Jesus, crescendo de glória em glória, sem perder o espírito da verdade, sem ir me transformando numa outra coisa, que sabe de Jesus, que fala de Jesus, que faz missão para Jesus, que prepara coisas para Jesus, em nome de Jesus, mas que já não tem nada, a ponto de Jesus dizer: vocês estão comigo, mas vocês não sabem de que espírito são. Vocês dizem com a boca que eu sou o Cristo, Filho de Deus, mas na prática, na relação com os homens, vocês não entenderam que quem diz que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, quem recebeu essa revelação, tem que simultaneamente receber outra revelação, que o Filho do Homem não veio ao mundo para destruir as almas humanas, e sim para salvá-las. E quem diz que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, confessa que eu vim para salvar, por isso não carregará no coração jamais o espírito daqueles que querem destruir, consumir, dominar, fazer acabar, sobressair, serem os maiorais, proibir, coibir, ordenar, desordenar, determinar, dizer o que é poder e o que não é poder, dar ordens aos céus, como aqueles vinhateiros que, porque o Senhor demorava, acharam que eram os donos da vinha e se tornaram perversos. Esse é o espírito que pode entrar na gente a ponto de repente, aqueles que viram a glória estarem pedindo fogo do céu para consumir seres humanos. Esse é o potencial do meu surto. Esse é o potencial do seu surto. É por isso que eu não posso brincar comigo, nem dar vazão à minha disposição mental. Por isso Paulo diz: para que porventura não façais o que seja do vosso próprio querer. É por isso que o meu querer tem que ser o Evangelho todo dia. E se todo dia eu não me submeter em todo pensamento, em todo sentimento, em toda motivação ao Evangelho, devagar eu vou alimentando graduações de perversões que vão virando estruturas poderosas em mim e eu não sinto. Mas se você fizer cada pensamento seu viajar por dentro do Evangelho, no início você vai levar sustos enormes. Depois você vai vendo que o Evangelho vai começando a dizer: não é assim, se você for discípulo, você vai dar razão a Jesus. Ao Evangelho vai dizer: então seja como tu ensinas, eu vou praticar o que tu mandas. Aí o coração vai ganhando prazer na prática do Evangelho. Quando ele ganha prazer, o espírito do Evangelho vai se formando em nós. Aí quando ele se forma em nós, ele se instala poderosamente, mas não é porque ele se instala profundamente em nós que a gente fica isento daí para frente de não ter que viver o mesmo exercício todos os dias. Porque o rogo, a súplica apostólica é esta e não mudará jamais. E é um rogo do Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as mãos. Eu já falei demais, já são 10 horas, eu perdi o tempo aqui. Para quem está assistindo em casa, se eu não estou enganado, o Edivaldo vai repetir na sequência agora o Papo de Graça de hoje, que foi longo, mas teve uma entrevista muito gostosa com o deputado federal Chico Alencar, que já é meu amigo há uns 20 anos, alguém a quem eu quero muito bem, como ser humano e como um cristão. De modo que quem quiser, depois talvez dê tempo, porque a primeira parte é uma brincadeirinha que eu fiz entre o governo do GDF e aquele mágico americano Criss Angel. Eu sugeri que o governo do GDF contrate o Criss Angel para essa crise. Porque só o Criss Angel mesmo para dar explicações, né? Para puxar da manga, para tirar de uma meleca, fazer virar um coelho, transformar um panetone em tanto dinheiro. Enfim, qualquer uma coisa dessa. Andar nesse terreno minado. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira enquanto esperava o Chico. Mas foi só por causa da espera do Chico, eu não tenho nem tempo para fazer tanta brincadeira. Mas hoje eu amanheci com vontade de fazer uma brincadeirinha e fiz. Então, minha gente, vamos orar agora todos nós juntos, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui, eu queria que vocês soubessem disso. Como é uma alegria ter você que está em casa. Em casa, eu queria dizer a você o seguinte: domingo, essa nossa reunião vai passar ao vivo na VMVTV lá do La Salle. Lá será dia de ceia do Senhor. Então, se você quiser, daqui para frente, participar da ceia com a gente, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, prepare pão e vinho sozinho, ou com seu companheiro, ou com a família, ou com os amigos em casa. Coma do pão, beba do vinho com a gente. Há milhares de pessoas fazendo assim, isso pode virar um grupo de milhões de pessoas pela terra. Vamos fazer isso juntos, se você desejar, em nome de Jesus. Vamos orar então. Paizinho querido, muito obrigado pelo teu povo que está aqui, por esses irmãos que nesses 5 anos em Brasília eu aprendi a amar de modos tão diferentes e que se tornaram pessoas tão distintas para o meu coração, para o coração da minha mulher, gente a quem a gente reverencia, muitos deles, que têm sido servos no amor por causa do mandato da graça, servem com amor todo dia. Eu te agradeço pela vida desses, tantos, e daqueles outros que ainda não se tornaram tão próximos, mas que têm sido fiéis no estar, no vir, no contribuir, no participar, no levar. Eu quero pedir por esses muitos e muitos que estão nos vendo longe daqui, através da internet, em casa, no aeroporto, em países da África, da Europa, da Oceania, na América, no Japão, nos lugares mais remotos do Brasil, em qualquer lugar, que o teu Espírito tenha ensinado a cada um, que o Evangelho tenha entrado, só o Evangelho, e que qualquer coisa que eu tenha falado, que tenha sido de mim, que essas fiquem fora, que o Espírito Santo mesmo ajude a apagá-las. Mas, Senhor, o que eu sei que de mim procedeu como Evangelho, que tu queimes como Espírito inapagável no coração de cada um de nós. Quero te pedir nesse momento por esse governo do Distrito Federal, que está nessa crise feia, que não era desconhecida de muitos de nós. Tu sabes que eu mesmo, há alguns anos, venho sofrendo da tristeza diária de saber dessa podridão que rola para todo lado. E foi tua vontade que ela aparecesse. Eu não sei mais o que tu vais fazer, mas eu quero pedir que tu cumpras a tua vontade para o bem desta terra, deste país, desta cidade. Pelo amor do teu nome, que caia temor no coração dos políticos, que já que eles não servem por amor, que eles pelo menos
tenham vergonha. Pelo menos caia pavor no coração do ímpio, para que ele se retraia, para que a opressão e o roubo contra o pobre, contra o trabalhador, não continue a gritar aos céus nessa vergonha horrorosa que o apóstolo Tiago denuncia. Pelo amor do teu nome, realiza as profecias da tua vontade. Nós não temos sugestões a dar. Nós apenas pedimos que tu tenhas misericórdia de nós e de todos. Pelo Arruda eu peço que tu tenhas misericórdia, que o coração dele se arrependa, se converta. Paulo Otávio, que ele deixe de soberba, vaidade nojenta e se converta a Jesus. Ele que já andou tanto dentro de igreja, que anda com pastor, que faz negócios com igreja e não conhece o Evangelho. Que o Evangelho quebre o coração dele, ele te conheça de verdade e tenha vergonha desses dias. Mas depois já nem se lembre mais pela alegria de ter conhecido verdadeiramente a Jesus. Te peço por esse Durval que está num papel diabólico, um papel satânico, coitado. Tem misericórdia da alma desse homem. E pela tua graça visita a vida deles. Todos eles têm mulher, têm filhos, têm mãe. Senhor, tem misericórdia da família de todo mundo que está com vergonha, que não sabe onde se enfiar. E dá que os implicados verdadeiramente se convertam. Que o pastor que já esteve nesta casa 2 vezes, que fez aquela oração absolutamente patética, abominável, tem o coração dele restaurado diante de ti, pelo quebrantamento e pela conversão. Não deixa que ele fique com raivinhas, nem com justiças próprias, nem se sentindo injustiçado. Dá que ele esteja com a cara no pó, porque ele vem há muitos anos sendo encebado por essa mentira e ele sabe. Eu peço por todos eles, assim como te oro pelo Lula, que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, que é um homem de ânimo dobre hoje, que serve e cultua seu ego, que o coração dele se quebrante, que ele lembre de onde ele veio. Pelo amor do teu nome. E salve esse Ahmadinejad de ser uma besta de guerras na terra. Tem misericórdia desse Hugo Chávez surtado de narcisismo bruto. Tu podes dar sonhos e pesadelos a esses homens, como tu deste a Nabucodonosor, aos faraós. E eles podem acordar sem saber o que fazer da vida, pedindo misericórdia aos céus. É o que eu te peço, peço que tu faças. Que tu faças isto com cada um de nós também. Que tu não nos deixes em nenhum estado de dormência, de demência, de idiotice, de surto. Pelo amor do teu nome, conduz-nos no caminho da sobriedade, da sensatez, do amor, da verdade. E tira do coração de cada um de nós e de qualquer um de nós a vontade de que alguém desaparecesse, de que alguém fosse consumido, porque esse não é o espírito do Evangelho. Nós somos filhos do teu Espírito. Por isso, ensina-nos o caminho do perdão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Na quarta que vem, nós vamos começar, voltar para Mateus, iniciar o caminho do perdão, tá bom? O que cura a gente desse surto é perdão. E não se esqueçam do livro, domingo no La Salle, quem está vendo em casa é só pedir na loja do site. E o Translucilácido está aqui, ó. Quem trouxe sua contribuição, Caminho da Graça, mais do que nunca precisa. A gente tem o Projeto Nigéria, a gente tem a renovação do equipamento da VMVTV, a gente tem
o 13º salário daqueles que nos servem de vários modos e maneiras e a gente quer ser carinhoso com todos. A gente tem ofertas comprometidas com um monte de gente que é ajudada no trabalho que faz pelo trabalho que fazemos. De modo que toda ajuda que você der é bem-vinda, vai tudo para o mesmo lugar, tudo é graça, reino de Deus, é evangelho sendo expandido. Beijão a todos, vão na paz do Senhor. Tchau, tchau, queridos.